Mais uma vez, Pai seja contigo. O tema de hoje é muito importante. Não deixe de examinar conosco nesse minutinho. Falsificadores da palavra de Deus. É o tema de hoje. Maravilhoso seja Deus. Vamos, irmão Nathaniel. Irmão Nathaniel, é com você. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Amém, vamos que vamos meditando na palavra do nosso Deus para a nossa meditação, uma meditação muito boa segundo as Santas Escrituras, aleluia, graças a Deus. Então vamos que vamos, diz aqui o seguinte: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Amém. Aleluia. Então, os próprios apóstolos, os próprios obreiros deles são segundo a eficácia, segundo a aparência de Satanás, com todo o poder do engano. Então, se transfigura em apóstolo de Jesus Cristo. Então, meus queridos, a palavra é bem clara. O apóstolo Paulo diz que os falsos também são parecidos com os verdadeiros. E muitas pessoas têm se enganado por não examinar as escrituras a fundo. Foi isso que Jesus mandou. Pediu para que as pessoas examinassem ali, para que não viesse ser enganado, né? Ele disse ali em João capítulo 5, versículo 39, examinar as escrituras, porque dela cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim mesmo, disse Jesus Cristo. Então assim, ao examinar a escritura, você vai realmente descobrir o que é o certo e o que é errado. Como você descobrirá? Examinando, estudando, lendo, comparando uma coisa com a outra, comparando se a palavra que aquela pessoa falou realmente está escrito. Porque se não tiver escrito, porque não é verdade. E se tiver escrito, tiver distorcida, tem que ver também, porque às vezes a pessoa lê, mas ao explicar começa a distorcer. De que forma? Dizer, não precisa, essa aqui não precisa mais, essa aqui já foi cumprida, não precisa mais cumprir. Nem tudo que está escrito foi cumprido. O que foi cumprido? As profecias. Mas foi todas as profecias que foi cumprida? Não. Ainda não se concretizou as escrituras sagradas, porque quando se concretizar, Jesus Cristo voltará. Essa é a segunda parte. A terceira parte é na ressurreição, depois do milênio. Essa é a terceira parte que se cumprirá. E a quarta parte é quando a Nova Jerusalém descer. Então não foi concretizada todas as profecias. Por isso temos que entender que foi concretizada a primeira parte, que foi o nascimento de Jesus Cristo. A segunda, então está escrito que Jesus vinha, nasceria do trono de Davi. Jesus nasceu. Também estava escrito que ele morreria para se cumprir a escritura, também se cumpriu. Então, agora Jesus está aguardando o momento certo para vir, assumir o reinado como prometido para sentar no trono de Davi. Por isso temos que entender que nem tudo se cumpriu das profecias. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A pergunta é: quem são os falsificadores, irmão Nathaniel? Vamos ver Êxodo capítulo
Esse capítulo 20, versículo 1 a 17, nem precisamos ler, né, irmão Nathaniel? Amém. Bem conhecido já, É. falando 10 mandamentos. Fala dos 10 mandamentos, a qual Deus disse que não é para... diz assim, fala aos filhos de Israel e diz que não deve fazer mais cultura, segundo, não deve adorar. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, santificar o dia de sábado, né? Lembrar para santificar. O quinto, não matar, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterará. Oitavo, não levantar falso testemunho. E assim vai, né? A palavra de Deus é bem claro que ali quando fala dos 10 mandamentos, que a maioria das pessoas hoje tem falsificado. Qual dos 10 mandamentos? A maioria tem falsificado o sábado, né? Não precisa mais, dizendo eles que não precisa mais guardar. Então isso é o quê? Uma falsificação. Por isso nós estamos falando dos falsificadores da palavra do Senhor. Então veja também o capítulo 31, versículo 12 e 13, irmão Nathaniel. Amém, vamos que vamos, de Êxodo. Isso. Amém, então vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus, observar um mandamento muito importante para nossa reflexão. Então diz aqui o seguinte, amém, graças a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ezequiel 20, 12 e o 20. Amém, então vamos que vamos, um versículo muito conhecido pela Igreja de Deus, de bom entendimento sobre o sábado ser um sinal. Então diz aqui o seguinte para nós entendermos, aleluia, e também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Também Apocalipse capítulo 14, 12. Amém, vamos que vamos, aqui pegando a palavra do nosso Deus para a nossa boa meditação. Então diz aqui o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, 17. Amém. Mais uma leitura abençoada, também corroborando o mesmo entendimento para nossa santa meditação. Então diz aqui o seguinte, aleluia, louvado seja Deus, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém, dando continuidade, diz aqui, aleluia, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amém! Então, você que está nos ouvindo, prestou bem atenção sobre esse assunto? Não falsificando, tá? Não falsificando a palavra do Senhor. Então, a qual nós lemos Êxodo, mostrando que o verdadeiro cristão ensina os mandamentos por completo, incluindo o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos. Também diz em Êxodo 31, versículo 12 e 13, que Deus diz: fala Moisés aos filhos de Israel que deve guardar o sábado, porque servirão de sinal nas vossas gerações para sempre. Então diz também a palavra do Senhor, Ezequiel 20, versículo 12 e 20,
que fala que o sábado é um sinal de Deus, entre Deus e seu povo. Também fala em Apocalipse 14:12, diz que aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, segundo os Coríntios, já confia o versículo 17, diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo em sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Então, bem claro que nós temos que ter consciência. E quando chega em 2 Coríntios 4:1 e 2, diz que nós temos que ter cuidado para não falsificar a palavra do Senhor, para que não venha mexer com a consciência alheia. Portanto, meus queridos, é algo muito importante para nós entender qual seja a vontade do eterno Deus. Irmão Nathaniel, o que é que você entende sobre esse assunto que nós estamos falando, a qual foi lido? Você tem algum parecer sobre esse assunto? Amém, caríssimo pastor Medeiros, muito bom tema. Então, observamos na época dos apóstolos, já era transparecido acerca dos falsificadores da palavra de Deus. Falsificadores, tinham os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos irmãos. Então tinham pessoas que deturpavam a palavra do eterno Deus. E muito importante que você entenda, então naquela época existia dessa forma e hoje de igual forma. E aqui nós exaltamos Êxodo capítulo 20, observamos o versículo 1, diz: então falou Deus todas essas palavras dizendo, ou seja, Deus ele deu 10 mandamentos, ele mesmo falou no monte Sinai para que seu povo guardasse. E nós observamos 10 mandamentos que são obra de Deus, na qual o próprio Deus ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Mandamentos esse para a humanidade guardar. E nós observamos o mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11, na qual identifica Deus como sendo o Criador. Ou seja, observamos que no 7º dia o Criador ele abençoou e santificou. Ou seja, o 7º dia ele é o memorial da criação, na qual ali é ressaltado a bênção para esse dia. E observamos que grande parte da humanidade deixou de santificar esse dia. Nós observamos o dia hoje que tem relevância, é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo hoje, e nós observamos que as pessoas descansam, folgam nesse dia, mas não é da vontade de Deus. Mas Deus ele deu um descanso para o seu povo, que é o repouso do 7º dia, e permanece na lei do Senhor. É isso aí. Então deu para você entender essa primeira parte explicando que nós não devemos falsificar a palavra de Deus, que é até vergonha, né? Como diz, antes rejeitando as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, Paulo é bem claro, ele adverte que nós temos que ter consciência, tá? Temos que ter consciência que nós estamos diante de Deus e que nós temos que ter cuidado para não falsificar a palavra do Senhor. Portanto, ele recomenda isso, eu recomendo diante de todo homem que nós não devemos andar com astúcia. Mas está cheio de gente com astúcia por aí, está cheio de gente para viver uma vida ampla à custa das pessoas, da mentira. Tem tantos por aí. Então, não adianta citar nome, que os irmãos não são mais meninos que estão ouvindo. E você que já é bem adulto, que tem ouvido, que faz parte de alguma religião,
tenha cuidado, examine bem as escrituras, você que estiver ouvindo, e você que já faz parte da igreja de Deus, tem cuidado também, para não ser enganado. Então diz a palavra, outra pergunta, como saber quem são os verdadeiros e os falsos cristãos? Como nós não vamos saber? Nós temos que saber, tá? Temos que saber, você tem que ter certeza se você é verdadeiro ou não. Você tem que ter certeza se você serve o Deus vivo, que guarda os mandamentos dele, é o primeiro passo, e que crê no Senhor Jesus Cristo, crê no reino milenar. É tantas coisas que nós devemos saber quem é falso e verdadeiro. Efésios 2, versículo 20 e 21. Amém. Vamos aqui na nossa empreitada, aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus, para a honra e glória dele, para sermos direcionados na presente verdade. Então, o que aqui diz o seguinte, a palavra da Santa Escritura com o tema falsificadores da palavra de Deus. Amém. Mestre dos ignorantes, professor de criança, porquanto tem na lei expressão maior do conhecimento e da verdade, pois então tu que tanto ensina a outros, porque não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? De Romanos. Não, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Meu querido irmão Nataniel, desperta. Amém, vamos que vamos, pastor, graças a Deus, mas o versículo ali foi parecido. Então, quem ensina deve pregar para si mesmo. Então diz mais, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Amém. 1 Tessalonicenses 2, 1 a 6. Amém, vamos que vamos para essa leitura abençoada, um versículo aqui bem chamativo, impactante para nós, diz o seguinte: irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a vista que vos fizemos, apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipe, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas, pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosa. Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Amém. Amém, quer dizer que a palavra de Deus, como é que você vai saber que é falso ou verdadeiro? Os verdadeiros cristãos não andam com bajulação, não anda com mentira. É bem claro que a primeira coisa tem que estar edificado no ensinamento dos apóstolos, no fundamento, ensinamento, na doutrina, a qual pedra angular é Jesus Cristo, a qual todos nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em espírito. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Versículo 10 a 12. Amém. Vamos que vamos para essa carta abençoada do nosso irmão Pedro. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Amém. Então diz mais aqui, graças a Deus. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao comunicar-lhe de antemão
os sofrimentos que Cristo haveria de passar e a glória que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daquele que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus, assunto esse que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Amém. Os verdadeiros cristãos, eles pregam por meio do Espírito Santo, sem acrescentar, sem diminuir, sem falsificar a palavra de Deus. Outra coisa, Judas, versículos 17 e 19, vê o que é que Judas fala sobre entre discernimento do falso e do verdadeiro. Amém. Vamos que vamos, pegando essa epístola abençoada. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões das suas próprias almas e não têm o Espírito. Então, Judas também escreveu que nos últimos tempos as pessoas seguiriam, né, suas próprias libertinagens, quer dizer, sua própria vontade, e não segundo Jesus Cristo. Então veja ainda 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a 16, irmão Nathaniel. São tantas coisas que provam, né? São tantos versículos que provam quem são verdadeiros e quem não são, porque já estava advertido o que ia acontecer no futuro. Amém. Afirmativo, pastor Medeiro diz o seguinte: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Olha aí, tá? Paulo deu ali um conselho a Timóteo que ele deveria se dedicar à escritura, aos ensinos, né? Ser grato pela posição, pela escolha que foi tida para ele. Também que ele deveria ter cuidado, porque a escritura ela é santa, ela é inspirada por Deus, e a pessoa, irmãos, que está ligada no Senhor Jesus vai aprender a saber o que é certo e o que é errado. Mas como é que você vai continuar sabendo que você está no verdadeiro? Veja outra pergunta: o que acontecerá com aqueles que falsificam a palavra de Deus? O que é que vai acontecer com eles? Veja Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e 2. Amém. Vamos que vamos aqui para essa leitura abençoada. Graças a Deus, aprendendo sempre da palavra. Nosso Deus, são versículos bem enfáticos para a nossa meditação. Amém. Diz o seguinte, vou ler aqui na versão JFA. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para os observar, de a fim que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Não deve acrescentar, nem diminuir a palavra do Senhor. Deuteronômio 11, 32. Amém. Continuando aqui no mesmo livro, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Diz o seguinte: cuidai com todo zelo de pôr em prática todos os decretos e doutrina que hoje vos estou transmitindo. 12:32 do mesmo Deuteronômio, Amém. Capítulo 12. Então ter cuidado, tá? Para ensinar os decretos, como disse Moisés ali, sem nada aumentar. Continue, meu.
Amém. Diz, portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que eu te ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Nada acrescentarás e nada tirará da lei. Eita, que glória! É bem claro, né? Provérbios 30, versículos 5 e 6. Amém. Mais outro versículo abençoado. Vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Então diz aqui o seguinte: a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescente nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Então, nada contradiz. E os que contradiz? Quando você diz assim, irmãos, olha aqui, lembra do dia de sábado para santificar. Não, isso é só para o povo lá de Israel. Isso é para o povo judeu. Isso é para o tempo de Moisés, tem nada a ver. Ele é um contraditor, não é? Sim, é um contraditor, que contraria a verdade. Por isso a palavra de Deus, nada acrescente, nada contrarie, para que não venha ser achado mentiroso. Então, quantas mentiras existem por aí? É triste, mas lamentavelmente as pessoas estudam para ficar mais tolo, cada vez mais tolo de conhecimento. Não tem conhecimento bíblico. A palavra de Deus é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quem é que liberta o homem? A verdade. Se ele prega mentira, se ele cobre a verdade pregando mentira, ele nunca vai ser liberto. E quem segue também nunca vai ser liberto. Vai continuar sendo escravo da mentira, e a pessoa que mente não é do reino de Deus. E quem segue os mentirosos também não. Veja o que acontece com aqueles que mentiram. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Amém. Vamos que vamos para a palavra do nosso Deus, aprendendo sempre da palavra do nosso Deus. Então diz aqui o seguinte para a nossa meditação. Amém. Portanto, declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Está bem esclarecido, né, irmão Nathaniel? Demais. Não se acrescentar palavra, vem praga. E se a pessoa tirar, a pessoa perde o direito da árvore da vida. Amém. É verdade que toda igreja é de Deus, irmão Nathaniel? Amém. Não, igreja é uma reunião, então nem toda reunião é de Deus, porque tem cada tipo de reunião hoje em dia. Pois é, então quando congrega um povo que é conhecido como igreja de Deus, porque, como disse, igreja é um local de reunião, é um lugar onde se reúne um povo, onde está o povo reunido, então é chamado de igreja. Se não tiver nada, é só apenas um templo, né, um local de oração. Então, quando se reúne a igreja para adorar a Deus, nem todos são igreja de Deus. Por isso nós temos que ter cuidado o que é igreja, o que é, o que não. Porque a pessoa se confunde. Ali tem uma Assembleia de Deus, ali tem um Adventista, ali tem uma Universal. Aí vai citando nome. Não são nomes que realmente vai salvar as pessoas. E por isso que ali toda a igreja é de Deus. Aí a pergunta: toda a igreja é de Deus? Então nem todo lugar que está reunido o povo são o povo verdadeiro. Ali são pessoas que estão ouvindo palavras que vêm da Bíblia, e a maioria distorcida. Por isso que nem toda igreja é de Deus. Não é só porque tem um nome aqui, igreja de Deus, que é igreja de Deus. Igreja é se nós obedecer a palavra do Senhor. Quando diz que é igreja de Deus, tem que andar numa só fé, no só ensinamento dos apóstolos, ter a mesma fé de Jesus, não ter nada incompleto. Ser igreja
não é as quatro paredes. Quero dizer para você, não é as quatro paredes, coloca lá um nome qualquer e diz, aqui é a igreja de Deus. A pessoa às vezes até bota o nome lá, Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas aí não tem nome Igreja de Deus. Igreja do Senhor dos últimos dias, igreja cristã evangélica, aí vai colocando nome, vai colocando, mas não tem a identificação que é a igreja de Deus. Como? Você pode dizer, mas pastor, você está citando... Não, estou citando aqui que onde se reúne o povo é chamado igreja de Deus, tá? Pode ser, lá no sítio tem uma igreja de Deus, pronto, lá no sítio. Mas tem um templo? Não. Lá os irmãos estão reunidos lá debaixo de um barraco. Fizeram um barraco de palha. E lá todos escolhem um dia da semana para ir. Todos os sábados estão lá, vamos supor. Tem 10 irmãos, ou 2 famílias, ou 3 famílias. Lá é uma igreja. Mas se a igreja não estiver de acordo com os mandamentos, não estiver de acordo com a fé no Senhor Jesus, se não tem a mesma fé dos apóstolos, então não é a igreja de Deus. É mais um povo reunido, né, buscando refúgio no Deus que criou os céus e a terra. Mas Deus vai nos ouvir se nós não estiver de acordo com a sua palavra? Não, tá? Então vamos lá. Toda a igreja de Deus, irmão Nathaniel? Então, com certeza é bom entender, porque nem toda igreja é de Deus. As pessoas podem dizer que é de Deus, mas só Deus para confirmar. Mateus 16, versículo 18 e 19. Vamos começar por aqui. Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos para a palavra aqui abençoada, evangelista Mateus. Amém, graças a Deus. O capítulo 18 e 19. Capítulo 16, 18 e 19. Pronto. Vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, amém, amém. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Por isso estou lhe falando. Jesus disse, aqui está a minha igreja. Edificarei a minha igreja, a porta dos infernos não prevalecerá contra... E darei a chave, quer dizer, darei a chave da ciência, a chave do mistério. Quem não tiver a chave do conhecimento, vai ligar alguém no verdadeira videira? Não vai. Não tem. Se ele não tem, como é que ele vai ligar? Como é que ele vai dar algo para alguém que ele não tem? A promessa Jesus já fez. Agora, como é o nome dessa igreja? Atos capítulo 20 e 28. Amém, muito importante, aleluia. Eu vou aqui lendo a palavra do nosso Deus. Então, a leitura muito boa e abençoada. Graças a Deus, diz aqui o seguinte para a nossa meditação, da qual fala o nome da igreja. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopo, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eita, que glória, que bênção, né? O nome é Igreja de Deus. Qual igreja que Paulo perseguia, irmão Nathaniel? 1 Coríntios 15, versículo 9. Amém, então aí já dá um esclarecimento. Vamos que vamos meditando na palavra do nosso Deus. Então corrobora o entendimento da seguinte maneira, amém. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Olha aí, Gálatas capítulo 1, 13, irmão Nathaniel. Amém, é pra já, vamos que vamos, meditando na palavra, você aprenda mais, seja repleto do entendimento do nosso Deus. Pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. A qual igreja Jesus
A qual igreja Paulo perseguia e se converteu, irmão Nathaniel? A minha igreja de Deus, ele aqui relata, dá o testemunho dele para os irmãos Gálatas, então os irmãos que moravam na Galácia, e eles já sabiam como era o irmão Paulo ou o Saulo de Tarso, como ele era no sentido dele perseguir, ou seja, ele era fariseu e tinha um zelo extremo pela religião dele, que era o judaísmo, ou seja, ele dava ordem para prender e dava ordem também para matar, e ele era muito furioso, então ele disse que perseguiu muito, e ele disse que perseguiu a igreja de Deus, ou seja, ele sabia, depois ele soube que ele estava perseguindo era a igreja de Deus, onde ele chamava de seita, chamava de um grupo de Nazareno como ele conhecia. Depois que ele se converteu, ele viu que estava perseguindo, não aceita mais a igreja de Deus. Então, deu para perceber, toda a igreja de Deus não. A igreja verdadeira, ela prega o sábado como o dia do Senhor. A igreja verdadeira, ela prega o milênio, né, a morada dos salvos na terra após o milênio, no milênio e após o milênio. Também a igreja verdadeira batiza em nome de Jesus Cristo. Tem que estar tudo isso aí escrito, tá? Tem que seguir tudo um padrão e ela segue a doutrina apostólica até o final. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Até a próxima programação. Agora segue-se os comentários, irmão Nathaniel. Amém, isso mesmo. E a minha saudação para você. Aleluia. Paz seja convosco.